muito ruim, que foi a contusão do zagueiro Valci, que estava na seleção sub-23 e acabou se lesionando. Vai levar de 6 a 8 meses a sua recuperação. O Valci que tinha uma possibilidade de negociação pós-pré-olímpico para jogar no Red Bull Bragantino e acabou o Red Bull Bragantino agora ficando no aguardo da recuperação do jogador para efetivar novamente o interesse na recuperação desse menino. A gente espera que a recuperação dele seja boa. Todo mundo no São Paulo fala muito bem desse rapaz como zagueiro e como garoto também, e a gente espera a recuperação dele. E o que foi punido pela direção do São Paulo foi o Arboleda. Foi punido financeira e economicamente. Foi uma punição pecuniária. Quanto, Pascoal? Não divulgaram. Não divulgaram. Geralmente, quando é a primeira punição, são 10% do salário. Depois disso Eu vai... também não acredito nesse tipo de não coisa, viu, Pascoal? Isso aí é até Isso ilegal. é jogar pra torcida. Isso é ilegal. Como é que Jogar pra você torcida. um jogador e tira mesmo. parte do salário? Claro que não. Isso aí é... Pra mim é tudo conversa pra Conversa, tudo isso é papo mentira de furado. dirigente. Papo É pra dar furado. satisfação ao torcedor. Você é conversa para boi dormir, você acha? É mentira, não é nem conversa, é mentira, porque você não pode fazer aplicar isso é lei trabalhista, você não pode aplicar uma multa em salário, em valor de Debitar salário. o salário, né? Debitar o salário, não vou te pagar, sei lá quanto. Isso é conversa para dar satisfação para... Mas se tiver no contrato, ele pode ser punido por isso. Não, pode ter no contrato alguma outra coisa. Por exemplo, se ele estiver recebendo alguma parte dos valores que ele recebe como direitos de imagem, digamos assim, né? Aí tem um contrato que tem cláusulas que devem ser respeitadas. Nesse caso aí, ele desrespeita uma cláusula, evidentemente. Não, mas o jogador de futebol tem contrato de imagem. Multa contratual ali no... Não, eu acho mas que... eu acho que no salário... Ele pode... Não, o que ele pode, o que o time pode fazer é suspender o jogador. O senhor está suspenso por 15 dias. Ou isso. E nesses 15 dias, o senhor não recebe salário, o senhor está suspenso. Inclusive, você nem precisa aparecer aqui no clube. Daqui 15 dias o senhor volta. Aí você pega o salário dele, divide por 30, você vai ter o valor de um dia de salário, multiplica por 15, no final do mês você deduz isso do salário dele. Isso você pode fazer. Se for agora, por justa causa. Tem... Sim, não. Ele tem um contrato de imagem com o São Paulo, imagino. Ele tem um contrato de imagem. Então ele pega e sai numa foto com a camisa do Palmeiras, você fere o contrato. Sim. Aí você pode suspender o jogador. Ou até multá-lo mesmo no contrato. Exatamente. Pode multá-lo. Se você tem um contrato de imagem, ele tinha mesmo. na imagem, se você tem um contrato de imagem com o jogador, existem cláusulas que ele deve cumprir. O Flavinho está explicando isso. E se ele infringir uma cláusula, ou ter uma multa. atuar com a camisa, ou aparecer com uma camisa que não seja adequada, ele pode ser punido com um X% do salário. Isso pode acontecer. Do salário não, acho que pode pagar uma multa mesmo. Não, pagar uma multa. Ou pagar uma multa a respeito disso. Agora, não ia abrir mão do Arboleda do São Paulo por conta disso, né? Não ia afastá-lo, nem coisa, né? Nem punir o São Paulo. Eu acho que, sei lá, ou enfim, eu acho que multamos o jogador, para mim, isso aí para mim é papo furado. Suspendemos o jogador por causa disso. Aí é diferente. Olha, aí é diferente. O Arboleda, por mais que ele tenha feito um ano relativamente ok com o São Paulo, porque pra mim não fez uma temporada que mudasse o dólar, que daqui pra frente vou ver o Arboleda. Melhor defesa do brasileiro. Foi, mas a defesa menos vazada do brasileiro. Foi, mas eu não vejo o Arboleda como esse baita Ele decepcionou jogador. em algum momento? Não, eu não vejo o Arboleda como esse baita jogador. Eu acho pra mim o Bruno Alves muito melhor que ele. Ponto. Eu prefiro também. Agora, ele é um atleta que, fora de campo, dá trabalho pra diretoria. Já não é de hoje. Já não é de hoje que a diretoria também tenta, sabe, dobrar algumas situações que o Arboleda tem feito. É um atleta que já recentemente causou um problema ao dizer que gostaria de ser vendido. Isso no meio do ano passado, quando ele deu uma entrevista a uma rádio do Equador, que naquele momento ninguém sabia da entrevista. Né? Não teria dado, etc e tal. Depois foi ver, ele deu uma entrevista, não, que queria sair, etc e tal. Então, assim, já algumas atitudes do Arboleda não condizem muito com o atleta da decência que o São Paulo Futebol Clube merece, entendeu? Então, não me surpreenderia se o São Paulo fizesse alguma negociação para vendê-lo. Não, você não vai por tirar o jogador do time.
Não, mas Não vai agora... te afastar o jogador do Não elenco? vai afastar, mas... O São Paulo que em outro momento... Se tiver até proposta, pensou- sim. Não, Se tiver não, mas proposta, pode eu fazer acho que negócio. agora- Qualquer um pode ser negociado Eu no não São acho Paulo. ele Ué. insubstituível no Não, São mas Paulo. agora acho Ah, nem ele, nem o Elinho, nem nenhum jogador é Peraí. substituível no Eu São acho que Paulo. o Arboleda agora, Pascoal, em outros momentos, talvez se o São Paulo estivesse até pensando em vendê-lo, agora com a ausência do Valls, que vai ficar um tempo fora aí também pela lesão do Melhor joelho. não mexer em nada aí. Agora a tendência é o São Paulo tentar segurar o Arboleda, mesmo precisando vender jogadores para recompor o caixa aí e fechar o déficit ainda que ficou aberto do ano passado. Mas, querendo ou não, o Arboleda ao lado do Bruno Alves hoje é uma zaga extremamente estável. É uma zaga que passa confiança, com o Thiago Volpi no gol, com o Reinaldo na esquerda, o Daniel Alves na direita, enfim. Um sistema defensivo do São Paulo está pronto. O São Paulo tem que arrumar o time do meio para frente. E você mexer agora num zagueiro do potencial do Arboleda, sendo que talvez o jogador mais promissor que o São Paulo tivesse na base não vai estar à disposição, eu acho que até sandice. É aquele negócio, você cobre o pé e descobre o peito. O São Paulo tem que preservar agora o jogador dentro do elenco. Eu também acho que... E outra coisa que eu queria discutir a respeito desse assunto, não só da Arboleda, mas do Valls, que foi mencionado aqui. Quem vai pagar o salário do Valls nesse período inteiro? São Paulo, Eles contam de onde? na seleção brasileira. A seleção não vai pagar nada. Não, nenhuma indenização. seleção paga nada. Nada. Sormani, eu acho que tem um seguro, Eu acho. sim. Tem um seguro? Sim. Salvo engano, Pascoal, quando acontece esse tipo de incidente aí, a CBF ela arca também aí com salários aí. Não sei se na totalidade, mas que a CBF auxilia. Eu ouvi algum papo aí que tinha um seguro aí para... Eu acho difícil que tenha, porque cada convocação você vai fazer um seguro. Duvido. Ah, mas eu acho que a CBF já está resguardada com relação a esse tipo de coisa. Porque não dá pra você pegar um jogador que está em condições, levar pra lá, ele se machucar e depois o clube voltar com esse Sempre foi, o que o Pascoal falou, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pô, Olha, eu já vi jogador estrela voltar. Está na hora de os clubes começarem a questionar essa situação. Não, o São Paulo não foi o primeiro a questionar. Sim, na época do Juvenal. Teve um jogador lá do São Paulo que se contundiu, o Juvenal entrou com um processo contra a CBF lá. Pra receber escuta, o cara tá jogando, eu tô pagando. Não, e não quando, se contundiu aqui. E quando o Juvenal, quando liberava os jogadores para a seleção, cobrava os dias que ele trabalhou da CBF. E é outra coisa também que tem que acontecer. A CBF São Paulo fechou nunca o ano reconheceu. no vermelho em quanto? 180. 180 milhões. Vai pagar lá um menino e não vai poder usar, porque a dona CBF levou ele para a seleção, ele se contundiu lá, não paga o salário de nenhum atleta quando está lá, e mais ainda, ia negociar o cara. Olha o prejuízo do São Paulo por causa dessa convocação para a seleção. Atrasou a carreira do garoto um ano. Sim. A carreira do Valls foi atrasada pelo menos um ano, de 6 a 8 meses de Tudo bem, é uma fatalidade. É uma fatalidade. É uma fatalidade. Isso poderia ter acontecido no treino em Cotia. Poderia. Mas ele era do São Paulo. Mas é o seguinte, a CBF era responsável por ele naquele momento. Claro. Alguma indenização a CBF tem que dar ao São Paulo. Alguma indenização a CBF tem que dar ao São Paulo. Ah, mas ele vai jogar com a camisa da seleção e será vendido. Balela, papo furado. Hoje em dia ninguém é vendido desse jeito mais. Os caras monitoram os jogadores desde que eles têm 13, 12, 13 anos de idade. Se o cara é bom, os caras vão lá e contratam. O Renier. Você acha que o Renier precisou da seleção brasileira para ser vendido pro Real Madrid? Nem foi, porque o Flamengo não deixou ele. Você acha que o Rodrigo precisou o Vinícius Júnior e o Paquetá precisaram da seleção brasileira para ser negociado? Claro que não. O Valse mesmo, pelo o mesmo Valse. Exatamente. Então, a CBF deve uma indenização ao São Paulo. Esta é a minha opinião. A FIFA indenizou o Palmeiras naquele episódio do Fernando Praz, quando ele se machucou nas vésperas da Olimpíada, né? Ele foi cortado. O Palmeiras recebeu uma quantia da FIFA aí por causa daquele evento. Foi sim. Não, mas aí é o seguinte, ele já estava na fase de competição. É engraçado, mas né? Independe, Porque... Pascoal, uma competição oficial. É um torneio pré-olímpico. É engraçado... Não, mas ele não começou o pré-olímpico. O Brasil está se preparando para. Os cuidados da CBF. Está os cuidados da CBF. Por isso que o Sormani está falando. O Sormani Quem tem que arcar com essa responsabilidade é a CBF. O Sormani tem razão no que ele fala, porque é engraçado. Se o São Paulo quisesse o Valse para pré-temporada, não libera. Né? Quantas vezes que a CBF barra... Foi o que aconteceu com o Rodrigo Góes e o Renan Lodge. Né? De uma não, forma... estão convocados, não liberam. Patético. Então paga o salário dos caras. Exatamente, patético. Peraí, eu estou pagando o salário de um atleta que eu quero utilizá-lo e que vai justificar... Você não deixa, mas ele é meu. Sim, exatamente. Eu pago. É perfeito, é isso que estou falando. Ele é meu jogador, quem paga sou eu e eu quero utilizá-lo. E você que vem aqui, que não ganha com nada, pelo contrário, você só lucra pra você, não repassa nada pro clube, é quem vai barrar a convocação.
É o que eu falo. Mas ainda tem o Antony e tem o Igor Gomes na seleção. São dois jogadores que o São Paulo ainda tem na seleção sub-23, que são bons jogadores. E eu aposto que farão falta ao time do São Paulo nesse momento. Porque o elenco do São Paulo está muito enxuto, né? Tem poucos jogadores. 26, 27 jogadores treinando. Esses jogadores que estavam na seleção comporiam, irão compor o restante do elenco do São Paulo, 30 jogadores, que é o que quer o Fernando Diniz. Não quer um elenco muito grande, entendendo que esse elenco é o suficiente para caminhar. O São Paulo não tem dinheiro para se reforçar, o São Paulo não tem como investir, a não ser que faça uma negociação, e se espera que faça até agora o início do ano, né, que o São Paulo consiga, a final de janeiro, negociar algum jogador. E a esperança pode ser, como disse o senhor Mano, algum jogador da seleção sub-23, como o Antony, por exemplo, como o Igor Gomes. O Valse já não será. E o Valse volta depois dessa contusão na seleção. E o São Paulo está analisando trazer jogador que foi emprestado, né, em Portugal, o Rodrigo Freitas, que foi emprestado para o Portimonense, que é jogador das categorias de base, foi emprestado para o Portimonense. O Portimonense teve interesse na contratação do jogador. Então, de repente, pode repatriar o garoto para ele jogar no time do São Paulo, ou pelo menos fazer parte desse elenco do São Paulo, já que o Valse teve essa contusão. A gente lamenta, esse é um ano eleitoral no São Paulo, né? O barulho eleitoral do São Paulo já é muito grande. E tudo que se faça realmente acaba... Lembrando que no São Paulo ainda não tem votação do sócio do São Paulo. É o Conselho Deliberativo do São Paulo que dá, pelo menos nessa eleição. É o Conselho Deliberativo do São Paulo que elegerá o futuro presidente do São Paulo. Vamos ver como é que a coisa vai se encaminhar até o fim do ano. Porque os candidatos devem aparecer, mas do meio do ano para frente, porque ninguém vai queimar candidatura agora para ser torpedeado pelo outro. Então, do meio para frente do ano é que acaba acontecendo, como no Corinthians, também tem eleição no final. O candidato é o Belmonte. É o Bel, né? Nosso candidato é o Belmonte. Mas eu não sei se o Belmonte não figura entre os nomes, entre os candidatos. Se não for, é um grande erro do São Paulo. É mais um erro do São Paulo o Belmonte, nos últimos anos. O Belmonte não está na relação dos prováveis presidentes do São Paulo para a próxima gestão. Se Deus quiser, a nossa força prováveis candidatos. Né? Você vê, só de falar no nome do Belmonte, o São Paulo já se classificou direto para a fase de grupos da Libertadores, entendeu? Não precisa nem jogar. Olha a interferência, a influência que ele teve. Ele tem o Belmonte. Eu não conheço pessoalmente o Belmonte, conheço de vê-lo trabalhando em alguns momentos e eu trabalhando junto, mas vocês conhecem muito melhor do que eu o Belmonte, que foi repórter da jornalístico em São Paulo, da Rádio Jovem Pan. Mas nunca trabalhou com esportes, né? Ele não trabalhou no esporte. Em algumas coberturas, eventualmente, eu encontrei, mas não conheço pessoalmente. Eu acho que vale a pena frisar aí alguns jogadores que têm participado dos treinamentos pelo São Paulo e tem se destacado. Inclusive, um deles é o Hernanes, cara. E o Elinho. O Hernanes está muito bem. Para quem viu o Hernanes no ano passado, praticamente aí habitando o departamento médico. Fazer o que com isso? O Hernanes, ele voltou a... Sim, mas o Hernanes vai chegar onde? O Hernanes ele vai jogar? Foi contratado, tudo indica que sim. Pelo Inclusive vai começar a temporada como titular, como já deu. É um cara que está treinando extremamente forte. É um cara que contratou um personal trainer para treinar nas férias. Não é, não. Vai jogar. O Hernanes vai começar. O Igor Gomes, os moleques pediram passagem aí para jogar. O Igor Gomes está na seleção sub-23, é a posição dele. E agora? Tá tudo bem. Joga, tá bom, joga o Paulista. Pronto, não se fala mais isso. Vamos falar de outra coisa, porque senão os caras escutam e vão botar o Hernanes para jogar. Mas você acha que o molecada pedindo para jogar. O meio campo tem que ser Luan, o Igor Gomes e o Liseiro. Esse é o meio campo de São Paulo. Mas é que tá, o Hernanes, chega a alimentar. Pode brigar pela titularidade. Fome não joga nada, faz muito tempo, gente. Peraí, o Igor Gomes, ele foi um dos melhores de São Paulo na temporada passada. Fato. Porém, tecnicamente, não dá pra falar que o Hernanes é banco do Igor Gomes. Mas foi o ano passado. Mas hoje ele é. Gente, não tá jogando nada. Mas hoje ele é. O passado todo e se machucou. Agora, se o Hernanes estiver recuperado fisicamente, pela habilidade que ele tem, pela relevância que ele tem... Da sua memória tá o Hernanes de 5 anos atrás. Não é mais o mesmo jogador. Mas é que tá. Por exemplo, o Luan... Sabe o que os caras falam também? O Luan em 2017 que o Pato tá treinando muito. Não, mas peraí. O Pato está treinando muito. Chega, já deu, gente. O Pato não. Tanto que no time é esboçado pelo Fernando Diniz... Teve um amigo meu de São Paulo falou que o Pato tá fazendo cada gol nos treinos. Não, mas peraí. Eu vou dizer, Pato tá fazendo cada gol nos treinos. Treinou muito bem. A informação que eu tenho é que o Pato não tá entre os titulares. Não treinou nenhuma partida como titular. Não, ele não tá entre os titulares. Ele tá treinando bem.
Aí que tá. É diferente. O que é treinar bem? É correr, tocar fazer gol, fazer gol, treinar bem. presente, Olha, movimentação, treinar bem. tudo. Determina se o cara vai A linha de frente do São Paulo tá com o Elinho, Todo o Pablo mundo e com o treina Vitor bem Bueno. na pré-temporada. Nossa, esses estão você jogando na ouve frente do São o Paulo. fulano treinando muito. Tá. Eu tô com o Mano. Eu acho o Hernanes bem. Mas o Hernandes forma é e descartável tudo pra mais. você, não? Não. Pra mim, Flavinho? Pra ele, mim, ele jogando, o Hernanes de 2 anos atrás já tava bom. Sim, claro. então, mas não existe. E o do ano atrás, não. Mano, ele não existiu no ano passado. Como O do ano passado não jogou. Vocês defenderam O Bruno Corinthians na Henrique não contratação do existia Luan. no ano retrasado. Vocês Eu não. Vocês defenderam. Como não? Vocês falaram que é um Não. jogador diferenciado. Não. De quem? Me O inclua Luan. fora dessa. Eu Grêmio. concordo com o Luan no Aí Corinthians. que tá. Eu Não, concordo. raciocínio de vocês. Claro, Agora eu claro, falei claro. todos da mesa. É o Quem meu está raciocínio, contestando? é o meu do Quem Luan. está contestando o Hernanes sou eu. Não, Pascoal, E eu eu concordo com questionei você. também a contratação do Luan. Eu sempre deixei claro, acho o Luan jogador lento e me estranha o Thiago Nunes pedir a contratação e avalizar a contratação do Luan. Eu sempre disse Era o isso. primeiro nome da lista dele. Sim, acho estranho. Mas o Hernanes, Pascoal, eu acho que, claro... E ele outra não vai coisa, ter o Luan físico e tem caixa. quantos anos? O Luan tem 26. 26. 25, 26. O Hernanes tem quanto? Quem, o Hernani? Dá pra comparar, gente. Mas é que tá, o Hernanes, ele nunca Vale a teve história pena de você lesões. apostar no Luan. Ele se machucou O recentemente. Hernanes já chega, já foi. Eu não acho, não. Eu acho que o Hernanes é um Hernanes jogador extremamente 34, importante. Sormani, só pra... É um jogador que, se ele estiver bem fisicamente, Pascoal, claro, ele não vai conseguir jogar 18 partidas seguidas. Mas é importante você ter um cara da relevância do Hernanes no time, tanto pela experiência que ele tem, quanto pela qualidade. Não, eu acho que isso é válida a presença dele, mas hoje, para mim, ele não é titular do São Paulo. Hoje não dá para o Hernanes ser titular do São Paulo. Ele pode eventualmente entrar um jogo, participar de 2 partidas seguidas, sair e tal, mas ele não é mais, ele não é mais titular do São eu Paulo. acho que se ele estiver bem fisicamente... ele Gente, tem o Hernanes entrou no ano passado, uma das últimas partidas Pascoal, do São não Paulo, tome o ano passado nem como chutar a exemplo, bola ele Pascoal. conseguiu. O cara tava Com todo machucado, respeito, Pascoal. nem chutar a bola ele Pascoal, conseguiu. o ano passado, Que ele inúmeros consegue- jogadores, o Ramiro jogou no Palmeiras Quem? ano passado. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de R$35 mil. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de R$100 mil. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.